Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amado ouvinte, bom dia a todos, bom dia, Pai Dermes, bom dia, Pai Eduardo Perales, bom dia, Pai Joãozinho Galerani, bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Aqui quem vos fala é Pai Davi de Obaluaê e hoje eu venho abordar um assunto muito interessante que é o Capitão Demanda, né? Muitas vezes a gente precisa se focar um pouquinho nas origens da Umbanda, entender um pouquinho as origens da Umbanda, né? E a gente precisa se arremeter ao Zélio, o Zélio, fundador da Umbanda. Não que a espiritualidade já não se manifestava e já não agia de forma separada em outras casas, em outros lugares, como a gente estudou no último programa da rádio, né? Mas a gente tem que entender a Umbanda como a união das bandas, a junção todos de uma banda só, a partir do Zélio, né? A gente que entende como Zélio, fundador da Umbanda, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, a gente vai falar do Capitão Demanda, né? A partir de 1913, passou a atuar, através do médium do Zélio, uma entidade que tinha uma vibração muito forte e que se chamava Orixá Malê ou Ogum Malê, né? Nós entendemos que aquilo que se manifesta na Umbanda, eles são falangeiros, eles são forças, espíritos que trabalham para um determinado orixá. E este orixá, assim por dizer, este falangeiro que se manifestava na Umbanda, ele se identificava como Orixá Malê, ou Malete, né? É chamado também de Capitão de Demanda. De acordo com as coisas escritas do princípio da Umbanda, Leal Souza e outras pessoas que escreveram sobre essa entidade, nós tomamos conhecimento de que ele se tratava de um emissário de luz e que ele estaria atuando na Terra, trazendo consigo uma série de conceitos para fazer com que a humanidade evoluísse, principalmente o povo brasileiro. Então, esse orixá malê, esse falangeiro, ele passa a se manifestar através do Zélio e ele identifica que ele havia sido o indígena malaio na última encarnação dele, né? Que ele havia sido uma pessoa que tinha vivido na Índia, era uma pessoa da região do Himalaia e que ele estaria ali atuando de forma espiritual na matéria do Zélio, depois de ter passado muitas experiências na região do Oriente, né? É o que nós chamamos de um guia do Oriente, um espírito do Oriente. E esse emissário de luz, ele veio, né, junto com ele, com 2 auxiliares que haviam sido indígenas também. Então, uma dessas entidades que haviam sido indígena, né, dentre os elementos que ali estavam naquele trabalho, seria o Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? E outras 5 falanges que foram selecionados pelo povo da costa.
semelhante às tropas de choque do exército da terra. Eram 6 falanges do Oriente que estavam ali para proteger o Zélio e fazer com que ele fundasse a Umbanda, além do que eles chamavam dos arqueiros de Oxóssi, que era o núcleo da falange do caboclo Birajara. Caboclo Birajara são caboclos que vêm através de uma vibração muito forte do arco e flecha, né? Zélio deixa isso bem claro em todas suas indagações, que Caboclo Birajara e a sua falange protegiam a sua casa. Eram orixás de fogo, né? Eram orixás feitos de fogo, isso é, eram falangeiros feitos de fogo. Eram espíritos como se fossem elementais, que o seu próprio corpo era feito de fogo. Tem uma música da Umbanda que quando a gente abre o trabalho ou encerra o trabalho, que canta assim: Saravá, os caboclos de fogo, Saravá, Pemba de Angola. É de Caboclo Birajara e da sua falange que nós estamos falando. Falange essa que veio junto com o Orixá Malê, ou Capitão Demanda, um falangeiro que veio para trazer à luz a Umbanda e para trazer a questão da lei. A força do Orixá Ogum na Umbanda, ela é a execução da lei, né? Então a gente encontra esses falangeiros trabalhando através da força da execução da lei. Nós encontramos 2 formas de apresentar o nome desta entidade espiritual: Malê ou Malete, né? O qual seria a origem disso? Na verdade, a gente não tem certeza, né? Nós só temos certeza que esse espírito, ele mesmo, deu esse nome, né? Então a gente não sabe o mistério por trás disso. O Zélio não deixou nada escrito sobre a origem desse nome. Quando a gente vai para o estudo desse nome, quando a gente vai tentar, né, entender esse nome dentro de outros conceitos, a gente encontra somente a questão de perdão ou caminho, Malei-me, né? É uma tradução bem próxima. Ou Medi, que seria o Yorubá de caminho. Mas nada disso a gente pode aplicar com certeza, porque a gente está tratando de uma linguagem espiritual no nome dessa entidade. Nós entendemos atualmente que os malaianos se referem ao termo malê, que é uma ferramenta com uma cabeça grande usada para golpear superfícies sem danificá-la. Então a gente entende que esta ferramenta seria esse um espírito que viria para corrigir as coisas, para acertar as coisas, com um grande golpe, com um grande impacto, mas sem prejudicar pessoas. Malê também designa o nome. Aqui no Brasil, a gente encontra um importante personagem militar, Emílio Luiz Malê, mais conhecido como Marechal Emílio Malê, né? O Barão de Itapevi, né? Aqui do Brasil, que foi duque na época de 1801. Então a gente pode pensar que talvez esse espírito também seja a manifestação desse espírito, desse importante personagem militar, que teria evoluído e que teria chegado até um grau de evolução espiritual para atuar na Umbanda, tá? Era um homem de grande porte físico, tinha aproximadamente 2,1 metros de altura e pesava a média de 120 quilos. Ele é o patrono da artilharia do Brasil e na data do aniversário dele se comemora o Dia da Artilharia. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso.
unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. A função do Capitão Demanda seria a função de vir dentro de uma vibração específica, de quebra energética, de magia negra, de trabalhos de origem de feitiçaria. Ele está ligado à vibração de Ogum, né? E ele vem dentro de um trabalho de desobsessão. Ele vem dentro de um trabalho onde ele tem a função de fazer com que algumas pessoas que estejam vibrando, né, dentro dessa energia da demanda saiam desta energia. Existem pessoas em nosso meio que, infelizmente, vivem achando que estão sob demanda. São pessoas ligadas à ideia de que tudo na sua vida é feitiço, todos os problemas da sua vida são de ordem espiritual, todos os problemas no seu caminho são de ordem espiritual. A maior demanda que uma pessoa pode fazer contra si mesmo é essa auto-obsessão pela questão da demanda, né? E a gente tem Orixá Malê, que é quem ajuda também neste processo, né? Quando eu falo orixá, gente, eu tô falando de falangeiro, tá? Nós entendemos que orixá é orixá e falangeiro é falangeiro, mas a Umbanda às vezes chama o falangeiro de orixá, porque ele é o mensageiro daquele orixá, né? Muitos caboclos da mata estão ligados à vibração de Oxóssi, de Xangô, de Ogum, né? São trabalhadores da Umbanda que vêm com esta vibração espiritual. São conhecidos na Umbanda como os caboclos das matas, os caboclos demandadores. Eles formam um comando espiritual que vem tanto para quebrar essas energias negativas, quanto para fazer o processo de desobsessão da pessoa, quando ela fica obsediada ou quando ela fica obcecada pela questão da demanda, né? Nem tudo na nossa vida, meu irmão, é questão de demanda. A gente precisa entender isso. Mas se houver uma demanda, existe Capitão Demanda, para que a gente busque a energia dele, para que ele quebre essas partículas vibracionais, né? Muitas vezes a gente não tem ideia da força dos caboclos para combater o mal. Eles são aplicadores da lei, da justiça divina. A sua maior atuação é feita nos processos de descarrego, de desobsessão. Alguns caboclos são particularmente identificados na Umbanda como os caboclos africanos. Exatamente. Caboclos africanos. Eles são plasmadores, eles plasmam mediunicamente a forma de uma vibração, de uma energia um pouco diferente do que a do caboclo brasileiro. Essa linha espiritual encontram-se espíritos desencarnados que pertencem a várias tribos. São espíritos que tiveram vivências não só nas tribos brasileiras, mas em outras tribos de outros lugares do mundo. Na Umbanda, não existe uma linha específica desses espíritos, mas eles são tratados como caboclos do Oriente, da linha do Oriente, né? São caboclos que muitas vezes nem se incorporam, eles são cultuados, mas não se incorporam, né? A linha de trabalho espiritual, elas são fluídicas entre si, elas trabalham em harmonia entre si. Então, esses caboclos, eles atuam junto com os caboclos de pena, com os caboclos que se manifestam na Umbanda, para que possam fazer o trabalho em harmonia e em conjunto.
O Orixá Malê, ou Capitão Demanda, ele se manifestou a primeira vez na tenda espírita de Nossa Senhora da Piedade, vibrando na linha de Ogum. E ele se identificava fluidificamente não como índio, mas como um malaio, manipulando com maestria as energias que ali estavam. Ele tinha uma habilidade assustadora para dar passe, para curar e para fazer uma série de coisas associadas à metafísica associada na Umbanda, né? A gente precisa entender que Capitão Demanda, ele é um espírito que traz a questão da espiritualidade na questão da lei, né? Leal Souza conviveu vários anos com essa entidade. Leal Souza escreve muito sobre a Umbanda, é um autor que a gente deve procurar um pouco sobre ele. Ele conviveu com o Zélio, ele conviveu com o começo da Umbanda e escreveu coisas muito fiéis, né? Óbvio que a Umbanda de lá pra cá evoluiu muito, mas ele escreve coisas muito fiéis que a gente não pode de maneira nenhuma perder, né? No meio do processo, com várias coisas que estão sendo criadas aí, enfiadas goela abaixo na Umbanda, várias coisas que não tem nada a ver com a Umbanda, né, que estão sendo colocadas no meio da Umbanda. A gente tem que olhar um pouquinho para nossa raiz para entender aonde é que a gente está errando, onde é que a gente está se perdendo. A gente não pode perder fundamento de Umbanda. Tem muito pai de santo que nunca nem escutou falar sobre Capitão Demanda, né? É um espírito que está presente em praticamente todo terreiro de Umbanda, fazendo quebra de maldição, quebra de magia negra, trabalho de desobsessão, e as pessoas não sabem que aquela vibração de Ogum vem através de Orixá Malê, né? Então vamos aí procurar entender um pouquinho mais quem é Ogum Malê, quem é Orixá Malê, quem é esse espírito, esse falangeiro da linha de Ogum. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Outro relato que nós temos é de João Severino Ramos, o fundador da Sexta Casa de Umbanda, depois da do Zélio, tá? João Severino Ramos foi um dos filhos de santo de Pai Zélio, e ele teve uma experiência que ele narra em alguns livros, que ele foi levado até um rio para fazer um trabalho no rio, e se manifesta à beira desse rio o Orixá Malê, o Capitão Demanda, o falangeiro de Ogum, e ele pegou uma pequena pedra no chão e atirou essa pedra, uma pedra muito pequena, e essa pedra tocou nele e jogou ele no chão. Ele foi atirado no chão. E as outras pessoas que estavam ali, preocupado que ele caísse dentro do rio, correram para levantar ele, para pegar ele, mas quando elas chegaram perto dele, não puderam nem encostar nele, tá? João Severino estava manifestado com um espírito, uma força muito grande, que esse espírito, essa força muito grande se manifestou, né, como sendo o caboclo que guiaria a tenda de João Severino Ramos, né? E ele vem se manifestar também como um caboclo, ele vem se manifestar também com um desses espíritos de luz, que dá-se o nome de Caboclo Timbiri,
tá? Ele se manifesta dizendo que era o caboclo Timbiri, que estava sobre a autonomia e o poder de Ogum Timbiri, né? Então ele funda aí a sexta tenda de Umbanda, né? João Severino Ramos, ele forma a Casa de São Jorge, no Rio de Janeiro, e ele passa a trabalhar dentro da vibração de Ogum. A sua casa se torna uma casa muito próspera, uma casa muito grande, com muitos médiuns e que contribuiu muito com a Umbanda, né? A gente sabe muito pouco sobre a Umbanda, a gente precisa entender sobre os fundadores da Umbanda, as primeiras casas, né? A gente precisa entender sobre João Severino, a gente precisa entender sobre a Zélia, a gente precisa entender sobre todas as pessoas envolvidas nesse movimento. É muito importante a gente entender da onde vem a nossa fundação, da onde vem a nossa religião, né? A gente sabe que o seu João Severino também ele era médium de um caboclo chamado Caboclo de Aruanda. Caboclo Teimoso de Aruanda era o nome do caboclo dele, né? Sabe que ele era cavalo de um baiano muito forte, baiano Severino, né? E que ele também se manifestava com Exu Tiriri, né? Então a gente sabe que muito das questões de Ogum dentro da Umbanda foram João Severino, que veio criar rituais da Umbanda que hoje nós conhecemos como rituais, né? Foi João Severino que começou a dar a cerveja para Ogum. Foi João Severino que começou a entender as manifestações e as irradiações de Ogum na Umbanda, né? E é a primeira casa de Ogum, é a primeira casa de Umbanda de Ogum, né? A gente vê muitas coisas que hoje as pessoas elas não querem saber sobre a fundação da Umbanda, e muitas coisas que são ricas dentro da nossa cultura. Por isso que eu pedi pra gente fazer esse programa foi pedido por mim. Eu pedi para fazer esse programa para falar um pouco sobre o Capitão Demanda, sobre Ogum Malê ou sobre o falangeiro Malê, tá? A gente precisa entender que quando a Umbanda fala de orixá, a Umbanda entende que ali são falangeiros, são espíritos que viveram em terra e hoje trabalham na luz daquele orixá. A gente precisa estar sempre ciente disso, sempre ciente dessas questões. Quando a gente se refere a orixá menor, né, dentro da Umbanda, a gente está falando desses espíritos, tá? Eu deixo aqui o meu saravá fraterno a todos vocês. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês no conhecimento de vocês sobre a Umbanda, tá? Eu queria deixar claro para vocês que qualquer filho de fé, qualquer pessoa na Umbanda, principalmente que tenha sido batizado devidamente por um pai de santo de Umbanda, ela tem acesso a esse espírito. Se você está passando algum processo de obsessão, se você está obcecado por alguém, obcecado por alguma situação, obcecado por algum tipo de droga, se você está obcecado com a ideia de que fizeram uma demanda para você, ou obcecado com alguma coisa que te faça mal, procure Capitão Demanda, acenda uma vela vermelha a ele e peça a ele que te ajude nesse processo de desobsessão. Aos pais de santo que me escutam, procurem honrar essa energia que vive dentro da casa de Umbanda. Toda a casa de Umbanda tem Ogum como seu protetor e tem esse falangeiro e os seus mistérios envolvendo o caboclo para poder fazer com que as nossas casas não sejam demandadas.
Eu deixo o meu saravá fraterno a todos vocês e eu peço que Capitão Demanda guarde as costas de todos vocês e que Capitão Demanda venha ao nosso socorro todas as vezes que nós nos depararmos com a maldade humana ou com a nossa própria obsessão. Meu saravá fraterno a todos vocês. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Pai Dermes de Xangô em mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Davi e por mim, Pai Dermes, na nossa Sensorial FM, www.sensorialfm.com.br. O tema de hoje é muito bacana porque é a respeito de demandas, Capitão Demanda, como foi proposto aí pelo nosso irmão Pai Davi, e como os irmãos colocaram, existem demandas? Existem, infelizmente, e todas elas pressupõem um compromisso kármico, não é? Toda vez que eu manipulo o mal, a negatividade, como diz Jesus, né? Matar um irmão não é só enfiar a faca, digamos assim, ele não fala bem assim, mas adaptando, é eu também xingá-lo. Então toda vez que a gente mobiliza a negatividade, é ruim para a pessoa, se ela não está numa fase boa, equilibrada, e ruim para quem pressupõe essa negatividade. Que dirá quando alguém junta elementos de magia, de transmutação, não é? Como ervas, como vela, como pedras, enfim, ou elementos animais, e faz deliberadamente uma vibração negativa para alguém. Isso existe? Sim. A nossa Umbanda faz gratuitamente o corte dessas negatividades, porque ferem a lei de Deus. Nenhum de nós pode se arvorar no direito de praticar a justiça divina. Aquela pessoa lá não é boa com alguém, então vou lá e faço uma energização deletéria. Não é isso que a espiritualidade ensina, jamais. É justiça diferente de vingança. Tá, mas aonde eu quero chegar para reforçar aquilo que os irmãos falaram, já foi muito bem elucidado, que nem tudo que acontece na minha vida é demanda. Fui pegar um livro aqui, caiu, é demanda. Fui ligar a torneirinha para beber água, quebrou, é demanda. Não é assim que funciona. Muitas vezes as pessoas se deixam tanto afetar que chegam a um terreiro dizendo assim, olha, eu tô com demanda. E aí a própria espiritualidade, quando não o dirigente, né, às vezes o caboclo, o preto velho, o Exu já pergunta, mas como é que é isso, meu irmão? Como é que é isso, minha irmã? Por que você acha que está com demanda? A pessoa já faz um autodiagnóstico, digamos assim, que não procede. Então existe sim, eu uso sempre a imagem, mas a gente não pode exagerar, né? Agora existe? Sim. Então eu uso sempre uma imagem que é da bexiguinha com água. Aquela brincadeira de criança, de carnaval. Se eu pego a bexiguinha com água e jogo em alguém e essa pessoa está desatenta, a bexiguinha pode pegar no peito e molhar a pessoa, no rosto. Se ela está mais ou menos, pode pegar na manga da camisa. Agora, se ela está na atentividade, no orar e vigiar, como ensina Jesus, ela desvia, a bexiga não pega. Então nós sabemos que é difícil estar o tempo todo equilibrado. Aliás, o desequilíbrio faz parte do equilíbrio. Então há momentos que nós estamos mais suscetíveis. É por aí que entram as demandas. É pelo buraquinho na parede que depois acaba... imagine uma represa, né? A parede de uma represa, o buraquinho vai crescendo e pode se tornar um buraco grande, a água passa, a represa estoura, então eu preciso ter cuidado. Porém, como temos reforçado, eu e os irmãos aqui no nosso programa hoje, em especial, nem tudo é demanda. Então eu particularmente gosto muito de uma oração que eu faço a Pai Ogum, principalmente a Pai Ogum, pode ser para outro orixá, para outras entidades, mas eu peço sempre assim a Pai Ogum, que com sua espada de luz limpe toda a energia deletéria, ou seja, toda a negatividade em volta de mim, principalmente aquela energia deletéria que eu mesmo crio, porque eu não preciso de inimigo com mal olhado, com más palavras ou fazendo demanda contra mim. Eu, ser humano encarnado Dermes, sou o meu maior inimigo.
muitas vezes, em vez de ser meu maior parceiro, por medo, por insegurança, por lamentações, por defeitos, vícios, enfim. Então, não precisa ninguém de fora. Muitas vezes eu mesmo já estou me prejudicando, aliás, na maioria das vezes. Daí essa prece que eu sempre faço a Pai Ogum já há muitos anos, me lembrando disso. Limpar, ele vai limpar porque ele é um orixá, ele é um ser de luz, os guias, os guardiões vão sempre nos proteger. Cabe a mim não cair de novo nisso, mas a gente cai na tristeza, a gente cai no desânimo, é humano. Estou dando exemplos, o irmão que me ouve, a irmã que me ouve pode não ser essas questões, ou mesmo comigo, pessoa física, estou pegando aqui exemplos aleatórios para cada qual pensar, fazer uma reflexão sobre si mesmo. Mas, Pai Dermes, a gente sabe que há demanda, não há demanda, a gente vai a um terreiro, a entidade orienta, limpa. Quando isso infelizmente acontece, existem alguns sinais, como existem também sinais de obsessão, etc e tal. E como é que a gente pode fazer no dia a dia? Bom, primeiro é orar e vigiar, e a gente buscar se manter o mais equilibrado possível. Segundo, existe algo que eu chamo de energia interferente. Eu não lembro quando eu comecei a chamar assim há alguns anos, e eu sempre digo brincando que eu vou escrever um livro sobre isso, e vou mesmo. A gente percebe às vezes uma energia interferente que não é necessariamente demanda, mas é uma energia negativa circulando. Às vezes é até como uma ferida, uma bolha que vai estourar e limpar o organismo. Precisa sair por algum lugar. Então, quando é uma energia, por isso que eu estou chamando de energia, não necessariamente de demanda, mas como é que a gente percebe essa energia interferente rondando? Às vezes é para nos provocar, às vezes, repito, é como uma limpeza mesmo do organismo físico, para ficar numa comparação legal. Quem tem criança percebe as crianças mais irrequietas ou agressivas, animaizinhos, porque eles vêm na linha de frente, eles são guerreiros. É muito comum relatos de pessoas, um familiar adoeceu, vai fazer uma cirurgia, morreu um coelho, morreu uma galinha, o cachorro adoeceu, vomitou, o gatinho, enfim, isso é muito comum. Então começa a perceber alguns sinais. Às vezes, e aqui eu não estou pedindo para deu problema elétrico, é energia interferente, mas às vezes problemas de coisas quebrando. Eu sempre uso uma frase também, quebrou um copo, entre aspas, do nada. Ou pode ter sido um descuido meu, mas vamos pegar esse exemplo aqui de energia interferente. Quebrou um copo antes ele do que eu. Depois a gente repõe. Não é? Então perceba algumas coisas que estão acontecendo. E o que eu vou fazer? Entrar em desespero? Pelo contrário, numa vibração positiva. Opa, estou percebendo alguns sinais de energia interferente. E repito, não necessariamente demanda, mas assim eu posso dar uma equilibrada pela prece, fazendo conforme, se eu sou ligado a uma casa, o dirigente, a espiritualidade orienta. O que eu faço? Acendo uma velhinha para o anjinho de guarda, ou é para um guardião num determinado espaço externo da casa, geralmente é externo, mas aqui eu não estou dizendo que é nenhum nem outro, cada casa faz a sua orientação. Eu compro algumas ervas específicas que o caboclo pediu, o preto velho pediu, nesses casos assim de baixa energética, e faço um banhozinho breve. Como é que eu vou fazer? Cada casa vai orientar, tá? Mas o que eu posso fazer no geral, isso sim, é manter o máximo possível o pensamento elevado, não ter medo dessa energia. E o principal, para eu encerrar esse bloco, outro dia eu até postei numa rede social assim: você já rezou pelos obsessores hoje? Vamos sempre vibrar positivamente, vamos lembrar que justiça não é vingança. E que quando um obsessor vem, é por algum débito, é por alguma vibração que nós temos, e aqui não é para ninguém se sentir culpado. Mas o que nós vamos fazer então? O terreiro tem mecanismos, a espiritualidade tem mecanismos, não só durante a gira, mas na gira, claro, e em outras atividades de desobsessão, trabalhando o médium durante os sonhos, para limpar. Agora, eu no meu coração posso, na minha prece, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Os espíritos que estão aqui envolvendo esta casa, atrapalhando a minha situação, a minha saúde, meus irmãos, olhem para a luz e sigam em paz. Perdoe se eu lhe fiz algum mal. Estou aqui não é para julgar ninguém, estou tentando evoluir. Evolua você também. Olhe para a luz dentro de você. Se não conseguir, porque está num momento de vibração confusa, olhe para fora, que certamente tem a luz aí de um orixá, de um guia, de um guardião, de um mentor, dizendo para você: sai dessa escravidão que você mesmo está se colocando e é desnecessário. Vamos evoluir juntos, encarnados e desencarnados. Abraço, gratidão e axé.
Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi e, claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, onde a gente destaca os eventos, terreiros, pessoas do interior que fazem diferença tanto com o candomblé como com a Umbanda. Hoje nossa convidada é a Mãe Fabiana de Sumaré. A Mãe Fabiana está no terreiro de Umbanda com o esposo, o Pai Ricardo, e eles têm um grande evento, que é o Sarau de Oió, que acontece em Sumaré. Mãe Fabiana, bom dia, sua bênção. Por favor, minha mãe, conte sobre o Sarau, a história, o que vai ter de bom esse ano. Sua bênção, minha mãe. Bom dia a todos, bom dia, Pai, sua bênção a todos, que a Mãe abençoe. Vim aqui com muito respeito falar sobre o nosso sarau, que pelo 4º ano consecutivo acontece na cidade de Sumaré. O evento chama Sarau de Oió, nós estamos na 4ª edição, esse ano vai ser na Força de Ogum. É uma forma de trazer a cultura de terreiro para a rua. Desculpa, trazer a cultura de terreiro para a rua, onde colocamos a dança, o batuque, a dança afro, seja ela de vários tipos, né? Esse ano nós vamos ter uma programação muito boa, com Pai Elcio de Oxalá, samba de Iaiá, que é da mãe Tatiana Rocha, o afoxé, o maracatu da Estação Quilombo, o Ojuobá da mãe Eleonora, né, que também vai estar conosco. Então nós temos o prazer de fazer isso todos os anos, também como um ato para mostrar que estamos aqui, para mostrar a força que o povo do Axé tem, a força que o povo do Axé vem mostrando durante todos esses anos, né, mostrando que estamos aqui. E estamos aqui para trazer a cultura que nós temos dentro do nosso terreiro, né? Mostrar para fora, né? A riqueza que nós temos. Então, isso é muito importante para nós. Todos os anos nós fazemos e desde já deixo esse convite estendido a todos os pais e mães de santos, todos os babás, todos os iaiás, né? Então, que todas as pessoas que sejam do axé estejam com a gente. Será no dia 22/3, às 13 horas, na Praça Manuel de Vasconcelos, atrás da Igreja Santana, na cidade de Sumaré. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Pai Joãozinho, novamente a sua bênção. Obrigado por esse espaço cedido. Estaremos com certeza presentes prestigiando, Mãe Fabiana. Por favor, mãe, fale sobre o terreiro, os horários de trabalho, o endereço, como vocês trabalham, a história de você, do Pai Ricardo, as redes sociais, a nossa casa em Sumaré. E será de grande felicidade recebê-los em nossa cidade, né? Nós temos a nossa casa em Sumaré, que chama Casa de Caridade Pai João de Oió, né? Praticamos a nossa querida amada Umbanda já por esses tantos anos já.
Nós fazemos atendimento todas as quartas-feiras e sábados, né? Eu e pai Ricardo somos conselheiros da cidade de Sumaré. Também somos embaixadores de Umbanda. Eu e pai Ricardo estamos nessa luta de estarmos defendendo a religião como um todo, né? Não somente a Umbanda, mas também como um todo. Temos uma casa fixada na Avenida 7 de Setembro, número 1862, no Jardim Macarenco, né? Então, quarta-feira agora, nós temos a nossa gira aberta a partir das 19h30. Então, essa casa de Umbanda, Casa de Caridade Pajão de Oió, está aqui para se firmar dentro da cidade, para se firmar, ou firmar o nome do axé, firmar o nome de todos nós, como uma irmandade, como uma união que a gente tem que ter. Então, quem quiser vir nos visitar, tomar um café, estamos aqui, viu, minha gente? Um grande abraço. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.